Olá pessoal que me acompanha no canal Jesus Me Defenda e também na página Jesus Me Defenda. Eu fiz uma postagem, tanto no canal quanto na página, que fala sobre uma série de acontecimentos que eu tenho visto nas igrejas, especialmente visitando os vídeos do YouTube. Eu não ando de igreja em igreja procurando coisas certas ou erradas. Eu tenho a minha igreja, a qual eu frequento, e eventualmente vou em outras igrejas quando sou convidado para ministrar, quando sou convidado para compartilhar uma palavra. Mas eu assisto muitos os vídeos do YouTube, especialmente porque eu estou sempre postando, então eu sempre gosto de ver coisas que estão relacionadas àquilo que acontece na igreja. E quando eu clico nos vídeos para ver, especialmente esses vídeos que falam de avivamento, que falam do sobrenatural de Deus, de manifestações sobrenaturais de Deus, quando eu vejo esses vídeos, cada vez que eu vejo um vídeo desse eu me decepciono ainda mais. Mas hoje eu já não me decepciono com a falcatrua praticada por um monte de homens mercenários que saem de igreja em igreja, limpando os bolsos de muita gente ingênua, de muitas pessoas de boa fé que estão em busca de uma palavra de Deus. No meio dessa gente tem os preguiçosos também. Tem os preguiçosos que não querem nada com Deus, não querem pagar o preço de abrir a sua Bíblia, de meditar, de buscar uma interpretação, de buscar a vontade de Deus, de refletir sobre aquilo que Deus está falando. Então tem os preguiçosos, que vivem em busca de uma palavra pronta. E às vezes pensam que Deus é como um miojo, que você vai no lugar, faz uma oração e em 3 minutos está pronto a sua resposta do jeito que você queria. E essa gente acaba alimentando a ganância daqueles que vivem disso, que vivem de enganar. Então hoje, quando eu abro os canais, os vídeos do YouTube, eu já não me espanto mais com o número de gente mercenária, com o número de gente maldosa que anda explorando a ignorância bíblica e o desconhecimento e, por que não dizer, a boa fé de muitas pessoas. É um tal de pregador que vai para o púlpito da igreja e às vezes não tem nem o cuidado de abrir a Bíblia para pelo menos ler um texto bíblico. Não, ele já pega o microfone e ele se comporta mais ou menos igual aquele pessoal que está num terreiro de macumba e que vai receber um santo. E ali ele começa a falar como se Deus fosse um servo dele que estivesse só esperando ele pegar o microfone para então entregar uma revelação. Só que quando ele vem com revelação, o que é que ele fala? Ele não fala de uma revelação de algo que vai acontecer na vida da pessoa e que seja um projeto de Deus, que seja uma direção de Deus para que aquela pessoa cresça espiritualmente e, consequentemente, ajude os seus irmãos e a sua igreja a crescer também em fé, em bondade, em prática de boas obras. Não. Qual é a revelação que esse pregador tem para passar para a igreja? A revelação dele é essa. Ele diz: Deus está me revelando que aqui nessa igreja existe uma pessoa de nome Maria do Socorro. E aí aparece uma pessoa já emocionada porque o profeta falou que existe uma pessoa ali que tem o nome dela. E aí ele disse: olha, eu vejo também você abraçada com um homem de camisa vermelha. E aí ela despenca a chorar. Porque o que é que aconteceu aqui? Qual que é o truque aqui? O truque é simples, meus irmãos, minhas irmãs. Antes de ir nessa igreja, ele tomou cuidado de dar uma olhada no Facebook. Ele tomou cuidado de tomar informações de pessoas. E a coisa mais simples que tem hoje é você falar um pouco da vida de qualquer pessoa que esteja conectada numa rede social. Até a minha mãezinha, que está com mais de 60 anos de idade, consegue mexer no Facebook, postar as fotos que ela gosta, postar prato de receita. Ela faz isso com tranquilidade. Então, qualquer pessoa, por mais simples, já foi publicada uma pesquisa que diz que no Brasil nós temos mais aparelhos celulares do que habitantes no país.
Então, qualquer pessoa hoje tem acesso a uma rede social. E a partir do momento que a pessoa tem acesso, lá tem o nome dela, o nome dos parentes, as fotos com quem ela tá, normalmente a relação dela, se ela tá casada, solteira. Então a coisa mais simples e infantil é você ir pro púlpito de uma igreja, dizer o nome de uma pessoa e falar de um parente dela. Mas as pessoas acabam caindo nesses golpes. E com essa simples revelação, a pessoa esvazia os bolsos. Porque eles pensam assim, bom, se Deus revelou isso para esse homem, Deus também vai revelar algo que vai acontecer na minha vida. Então eu vou investir nesse homem para que ele me conte o futuro. Porque o futuro me interessa muito. Mas qual é o futuro que esse homem vai dizer? Ele vai simplesmente dizer, Deus tem plano na tua vida. O diabo está tentando contra você. Tem pessoas contra você. E isso é outra bobagem que qualquer criança sabe. Qualquer criança sabe que o diabo não quer o bem de ninguém. Qualquer pessoa é capaz de adivinhar que Deus tem plano, porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Só que não é esse plano que muitos de nós pensamos. Tem muita gente que pensa que Deus tem um plano de nos dar uma casa na praia, uma fazenda num lugar pitoresco, um carro do ano. Tem muita gente que pensa isso, que esse é o plano de Deus. Esse é o plano do homem. O plano de Deus é que nós sejamos realmente instrumentos de salvação. Jesus disse que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, nós seríamos como uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte é aquilo que esbanja água. Água é vida. Água é purificação. Água é esperança. Então, o plano de Deus é que eu e você sejamos instrumentos de salvação. O plano de Deus está também estampado em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é salvar a humanidade e o maior número possível, porque para que ele pudesse salvar a humanidade, ele pagou caro por isso. Ele entregou o seu Filho unigênito para servir de escárnio dos homens, para ser cuspido pelos homens, para ser crucificado pelos homens, para morrer pelos homens. E você acha que Deus fez tudo isso para simplesmente ter o plano de me dar uma casa na praia? Então a gente precisa abrir os olhos. Eu volto a dizer, eu já não me espanto mais com o número de bandidos que passam pelas igrejas. O que me espanta é ver pessoas defendendo esses bandidos. O que me espanta é que quando eu publico um vídeo falando de pessoas que enganam com revelações da carne, aparece, é claro, que 90% das pessoas que comentam os meus vídeos, elas conseguem entender a mensagem. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus por vocês. Mais de 90% conseguem entender a mensagem. Só que eu não posso desprezar esses menos de 10% que às vezes não entende e fica ainda criticando. É a síndrome de Estocolmo. Assista esse vídeo meu que tem no canal e tem aqui na página. A síndrome de Estocolmo. São pessoas que, de tanto que se acostumaram a ser presas por autoridades religiosas, que quando elas têm a oportunidade de escapar e fugir do cativeiro, não, elas querem ficar presas. E é perigoso elas atentar, elas querer avançar naqueles socorristas que vêm para salvá-las. Então, eu estou falando agora para menos de 10% das pessoas que comentam os meus vídeos. Para esses menos de 10% que têm dificuldade de entender a mensagem. A minha intenção quando eu gravo esses vídeos e quando falo desses bandidos não é pecar contra o Espírito Santo. Até porque eu já expliquei o que é pecado contra o Espírito Santo. Se você quiser saber o que é, assista o vídeo. Tem aqui o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando eu falo desses homens, eu falo com tranquilidade, com a alma limpa, com o coração puro e sem nenhum medo de estar pecando contra Deus. Eu estou falando daquilo que eu estou vendo. Se você entrar aqui no YouTube e procurar, profeta fala isso, profeta fala aquilo, 90% disso que estão falando são bobagens tentando enganar as pessoas. Aí aparecem outros que vêm me criticar para dizer assim que quando eu falo isso, eu estou servindo de pedra de tropeço.
porque as pessoas que ainda não receberam Jesus vão ver isso e vão se escandalizar. Bom, se você chama a denúncia do pecado da igreja como pedra de tropeço, é bom que você pare para refletir sobre a sua afirmação. Sabe por quê? A Bíblia não expõe a mentira de Abraão lá no Gênesis. A Bíblia não mostra o pecado de Davi quando ele se deita com uma mulher casada, mulher do seu general de guerra, do seu amigo que deu a vida por ele. A Bíblia esconde isso? Não, a Bíblia mostra e conta com detalhes. E aí? A Bíblia não mostra a fraqueza de alguns discípulos, alguns que queriam mandar fogo numa cidade para consumir uma cidade. Você já parou para pensar no que esses discípulos falaram? Você já parou para pensar que nessa cidade tinha crianças e mulheres inocentes? Mas foi o que eles pediram para Jesus. E Jesus não escondeu isso, está na Bíblia. A Bíblia mostra tudo isso. Então, não me venha com mimimi de dizer que eu estou escandalizando, não. Se você chama a denúncia do pecado como escândalo, então você chama a Bíblia de escândalo, porque a Bíblia não escondeu nem mesmo um momento de fraqueza de Jesus, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Você percebe que a Bíblia não omitiu nenhum dos fatos. Agora, por que é que eu tenho que ficar aqui fazendo de conta que eu não estou vendo nada? Eu estou vendo todo dia gente sendo enganada, gente vivendo de mentiras e de bobagens ditas por gente que fala isso na carne. Tem aqueles que falam para tomar dinheiro das igrejas, que enchem os bolsos, e tem outros que falam porque são pessoas que querem atenção, são pessoas que querem parecer espirituais, são pessoas que cometem barbaridades de envergonhar pessoas em igreja com uma mentira de revelação. Eu tenho história aqui de uma mulher que chegou na igreja, apareceu uma profetisa não sei de onde lá, já levantou a mão, a mulher mal chegou na igreja, ela levantou a mão e disse: o Senhor está cuidando do teu homem, fique tranquila que o teu homem está recebendo o cuidado do Senhor. E aquela mulher ficou intrigada, porque ela falou: peraí, que homem? Eu não sou casada, não tenho filho, moro com a minha mãe. Que homem? Hã? Então, são coisas assim absurdas que acontecem. E aí, eu venho aqui e mostro. Eu só não vou pegar os vídeos das pessoas que fazem isso, porque também não quero aqui ficar mostrando esse tipo de coisa e mostrando a cara das pessoas para que elas sejam ainda mais envergonhadas. Eu prefiro falar assim, da forma que eu estou dizendo, porque se você estiver curioso, você entra aqui no YouTube e dá uma olhada, tem um monte. Eu não preciso dizer é o Pedro, Bastião, os fulano, não. Você vai ver com seus próprios olhos, né? Até porque eu estou falando aqui não é contra pessoas. Eu estou falando contra a prática. As duas práticas nocivas para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A prática dos mercenários que extorquem o povo com revelações mentirosas e a prática daqueles que preferem viver na ignorância. Prefere 1000 vezes ir para a igreja ouvir um tal de um eis que te digo que é às vezes uma mentira, do que um homem ou uma mulher de Deus que abra a Bíblia, leia o texto e explique aquele texto. Aí aparece outro e diz assim: ah, Ney, mas eu tive muitas experiências sobrenaturais. Eu era teu admirador, mas já não sou mais, porque você não acredita nos dons do Espírito Santo, no poder de Deus. Ei, quando foi que eu disse que eu não acredito nos dons do Espírito e no poder de Deus? Me mostra, porque tudo o que eu disse está gravado e registrado aqui. Por favor, pegue o vídeo que você disse que eu falei isso e mostre para mim e me exponha à vergonha aqui. Pode me expor na página. Pega aí. Tá tudo gravado o que eu falei. Eu nunca que eu disse isso, especialmente porque se tem alguém que acredita no poder de Deus, sou eu. Eu experimento o poder de Deus, experimentei muitas vezes e experimento na minha vida. Tenho uma filha que teve uma cura milagrosa. Milagrosa. Uma filha que nasceu com o joelho deformado, sem ter o joelho formado. Ela não tinha como firmar a sua perna. E o Senhor operou um milagre na vida da minha filha, ao ponto dela não precisar fazer nem fisioterapia, não tomou uma gota de remédio. Mas o Senhor construiu esse joelho novamente na base da realização sobrenatural.
teve um acompanhamento médico? Sim, o médico olhou e falou, olha, vai acontecer assim, assim. E aí, a minha filha foi curada. Eu já tive a oportunidade de orar com pessoas que foram curadas instantaneamente. Eu creio profundamente no poder de Deus. Eu creio no dom de línguas, que é algo que me ajuda a me edificar. Creio, exercito o dom de línguas. Eu creio em todos os dons do Espírito Santo e nos frutos do Espírito Santo. Agora tem um problema. Sabe no que eu não creio? É nesse avivamento que dizem que tem em algumas igrejas, que se limita, ou se resume, ou se concentra em duas coisas apenas: revelações mentirosas e bagunça nos cultos. Bagunça. Sim, senhor, sim, senhora. Esse tipo de avivamento, eu não acredito. Sabe por quê? Eu começo a olhar sobre a história do avivamento, eu começo lá em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo desce, em Atos 2, o avivamento se manifesta de que forma? Homens que estavam acovardados, trancafiados dentro de um cenáculo, são revestidos de um poder, e de repente Pedro, que havia negado Jesus diante de uma serviçal, diante de uma mulher que já não tinha valor na época, ainda era uma serviçal, menos valor ainda. Pedro, que havia negado Jesus às escondidas diante de escravos e serviçais, esse mesmo Pedro, revestido desse poder, ele sai para fora e prega para um monte de turistas que estão em Jerusalém, gente que veio de todas as partes de Israel, do mundo ali, havia muita gente de muitas partes. Pardos, medos, elamitas, enfim, gente de muitos lugares. E Pedro ousadamente prega um sermão e praticamente 3.000 homens se convertem a Jesus Cristo. E sabe o que é que esses homens perguntam? O que faremos, irmãos? Pedro diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. Pedro fala na cara deles, se arrependam do pecado de vocês, para que vocês possam ser batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Veja a ousadia, isso é avivamento. É homem pregando a verdade e falando a verdade. Agora, o que eu vejo em alguns púlpitos por aí? Cidadão, para ganhar dinheiro, vai numa igreja onde tem um monte de gente com a vida torta. Tem um monte de gente que ora em línguas, fala um monte de coisa e pula nos cultos, mas na semana seguinte bate na mulher, chuta os filhos, não paga suas contas, vê pornografia o tempo todo no trabalho, em muitos outros lugares, dá um péssimo testemunho, e aí tem um pregador lá no púlpito olhando para ele e fala, Deus tem promessa na tua vida, meu irmão. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Mas não tem coragem de olhar para esse homem e dizer, arrependa-se do seu pecado. Mas por que ele não fala isso? Porque o interesse é encher os bolsos. Como é que ele vai falar a verdade? A verdade dói. A verdade chama ao confronto, ao conserto. E aí o que acontece? Esse é avivamento? Não, avivamento é igual ao de Pedro, que falou a verdade para aqueles homens. Mais do que isso, Pedro estimula a sua vida de oração. Você vê em Atos 3, ele indo para o templo orar. Avivamento produz desejo do homem estar congregando, orando, buscando a Deus e operando milagres. Porque na porta do templo, chamada Formosa, Pedro vê um homem que está ali coxo, sentado naquele templo, na porta, e Pedro fala, olha para nós. Outra coisa que o avivamento produz. Produz um tipo de crente que não fala, olha para Jesus, olha para Jesus. Eu não estou dizendo que todos que dizem isso falam com esse sentido. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tem muita gente que fala isso por inocência, porque ouviu o pastor falar, ouviu um padre falar, ouviu um monte de gente falar. Mas olha, esse olha para Jesus, para muita gente, sabe para que as pessoas falam isso? Para que você não olhe para a vida dela, para que ela não tenha a responsabilidade de poder viver uma vida certa. Ela continua vivendo a sua vida completamente bagunçada. Aí, para você não se escandalizar, ela fala, olha para Jesus, né? Não olhe para mim não, que eu ainda sou muito fraco, eu ainda faço muita coisa errada. Tá. Mas Pedro disse, olha para nós. Olha para mim, veja a transformação que Deus fez em mim e pode fazer em você. Olha para a minha vida. Avivamento é o que aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então pode olhar para mim. Não que eu tenha que ser perfeito, mas eu vou me esforçar para ser. No que depender de mim, eu vou esmurrar o meu corpo para não ser alcançado no pecado ao qual eu condeno. Então, avivamento, em Atos 2, você vê
os discípulos operando sinais, maravilhas, mas repartindo o que eles tinham, vendendo suas propriedades e utilizando aquilo para fazer a obra de Deus, se desprendendo de bens materiais. Agora, você vê esse tipo de avivamento nas igrejas hoje? O que você vê é a gente fazendo campanha para poder ter prosperidade na vida. Cidadão, além de não repartir o que tem, ele quer mais. Isso não é avivamento. Avivamento mexe com a sociedade. A sociedade diz ali em Atos 2 que Deus operava muitos sinais no meio dos apóstolos e eles tinham a simpatia de todo o povo. E dia a dia o Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Isso é avivamento. A sociedade podia não ter se convertido ainda, mas eles eram simpáticos aos apóstolos. E para eles ser simpáticos aos apóstolos, ao grupo que estava ali, é porque a vida deles era invejável, a vida dos apóstolos era uma vida reta. Eles olhavam e falavam, não sei o que tem esse povo, mas esse povo é diferente, esse povo é do bem, esse povo tem uma vida certa. Agora eu pergunto, hoje a sociedade olha para as igrejas e fala o quê? Será que nós estamos vivendo avivamento? Aí, se você quiser falar de os outros avivamentos mais perto, nós tivemos outros avivamentos. Tivemos o avivamento de Jonathan Edwards, por volta ali do século XVII. Nesse avivamento, que começou com o avô dele, Solomon Stoddard, esse homem pastoreava uma igreja e um dia Jonathan Edwards escreve a sua irmã dizendo, você precisa saber o que está acontecendo aqui na igreja. Na segunda-feira as pessoas se reúnem para investigar as suas almas. Olha só. As pessoas, depois de um culto de domingo, se reuniam para investigar suas almas. Era aquele grupo de pessoas se reunindo, olhando para dentro de si e se sentindo miseráveis, pecadores, carentes da glória de Deus, carentes do perdão de Deus. Porque é isso que o avivamento produz. Porque o avivamento comandado pelo Espírito Santo, ele produz no homem convencimento de pecado. É isso que diz a palavra, não é o que está escrito lá em João? Quando ele vier, convencerá o homem da justiça, do pecado, do juízo. O papel do Espírito Santo também é esse. Aí a gente olha para outros avivamentos que ocorreram ao longo da história. Nós temos os avivamentos vividos, por exemplo, por John Wesley. John Wesley vivia num contexto onde muitos homens, inclusive homens da igreja, saíam dos púlpitos para se embriagar nas mesas de jogos. Mas a partir do avivamento espalhado por John Wesley e outros da sua época, como George Whitefield, a partir desse avivamento, alguns bares chegaram a fechar. Casas de jogos fecharam, porque não tinham mais clientes. Porque o Espírito Santo transformou a vida daqueles homens ao ponto deles abandonar a embriaguez, abandonar jogos, abandonar prostituição. Nessa época do avivamento, os historiadores dizem que na Inglaterra, para cada 6 casas, pelo menos uma era de prostituição. Veja a degradação em que viviam muitas pessoas. Mas com o avivamento isso tudo acabou. Diminuiu consideravelmente. Agora, vamos olhar para a nossa época hoje. Esses avivamentos que a gente ouve dizer que está tendo nessas igrejas, nesses lugares aí, está produzindo o quê? Eu só vejo... Nesses vídeos da internet, o avivamento que eles falam, eu só vejo pessoas rodando nas igrejas, pulando, gritando e ainda achando ruim da gente achar estranho isso aí. Cadê o avivamento de pessoas que saem dessas igrejas para na segunda-feira impactar a sociedade? Levar um prato de comida para aquele que não tem o que comer. Aí vai aparecer alguém que vai dizer, mas a minha igreja pratica boa ação. Meu irmão, eu não estou falando de exceções aqui. Eu estou falando de regra. Eu sei que tem algumas igrejas que praticam as boas obras. Eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que são homens piedosos, mulheres piedosas que fazem isso. Mas eu estou falando de maioria, não estou falando de minoria. Eu estou falando de maioria. E a grande verdade, você há de concordar comigo, que a maioria está dormindo. Porque nós ainda temos pessoas morrendo de fome. Essa semana eu tenho aqui um relato de uma jovem que me perguntou se era pecado estar casada com 15 anos. Eu achei estranha a pergunta dela, mas eu respondi, diz, não é pecado.
Só acho que para você estar casada com 15 anos, você tem que ter muita estrutura, porque casamento não é coisa fácil. Aí ela me respondeu, não, pastor, é porque eu morava na rua. Eu estava com 12 anos e encontrei um rapaz com 16 anos. Esse rapaz de 16 anos me chamou para morar com ele. E aí nós se juntamos. Hoje eu estou com 15 anos e ele com 19. Aí eu fiquei meditando, meu Deus, o meu coração partiu de imaginar, porque eu tenho uma filha de 13 anos em casa. Vai completar 13 agora em fevereiro. Eu fiquei imaginando, meu Deus, uma menina de 12 anos morando na rua. Onde é que estão os cristãos avivados? Meu Deus, onde estão os cristãos avivados? Cadê o avivamento que permite uma indefesa criança, uma menina de 12 anos morando na rua? Aí você entende porque eu estou gravando esse áudio aqui agora? Porque enquanto tem um monte de gente com mimimi aqui em Facebook, me criticando, falando isso, falando aquilo, não, porque você não é espiritual. Você tem que ser mais espiritual. Eu percebo que ser espiritual é você estar conectado com Deus a tal ponto que você consiga sentir a dor de quem sofre. Mas eu não tenho visto pessoas espirituais desse jeito. Eu tenho visto os espirituais só pulando, gritando e rodando. Agora, quando alguém me falou que eu preciso ser muito mais espiritual, eu falei, mas essa coisa de ser racional, não sou eu o primeiro que está falando disso. Jesus Cristo falou sobre isso. Se você vê no Evangelho de Lucas, você vai ver um momento em que é trazido à memória de um homem os 2 principais mandamentos. E nesse principal mandamento, quando diz, amarás o Senhor teu Deus, veja o que está escrito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Sabe por que Deus nos convida a ser racional às vezes? Porque o raciocínio foi Ele que criou. A razão também foi Ele que nos deu. A gente vive com a fé? Vive com a fé. Deus se agrada de quem tem fé, mas não é só de fé. A razão também faz parte dos atributos que Deus nos deu. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1 sobre o culto racional. Então, eu sei que há bons homens e mulheres de Deus piedosos que têm uma conexão muito grande com o Espírito Santo e que entregam palavras abençoadas, palavras de Deus, que têm revelações verdadeiras, que têm contato tão íntimo com Deus que às vezes é capaz de trazer uma palavra de ordem para a nossa vida e que realmente é de Deus, como era a palavra do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, do profeta Joel, enfim. Agora, para cada um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sincero, com uma palavra de Deus nos lábios, eu diria para você que tem 99 falando bobagem da carne ou falando bobagem para tirar dinheiro das pessoas de boa fé que acreditam em tudo que houve nas igrejas. Aliás, faz tempo que se conta muitas mentiras nas igrejas. Faz tempo. Se você entrar aí num congresso pentecostal que tem aqui, e eu não tenho nada contra os pentecostais, pelo amor de Deus. Eu amo os pentecostais. Amo os tradicionais. Amo o povo de Deus. Não tenho nada contra. Estou falando do congresso porque é o que mais tem aqui na internet. Né? Se você digitar no YouTube congresso tradicional, você não vai achar quase que nada. Eu nunca nem vi. Agora, se você digitar congresso pentecostal, você vai ver muito. E num desses principais congressos tem um monte de homem que subiu lá naquele púlpito para contar mentira. Tem homens que não só subiu para contar mentira, mas como subiu lá depois de ter saído com prostituta. Tem homens que subiu lá não só depois de ter saído com prostituta, mas depois de ter se embriagado a tal ponto que um dos diretores do congresso sentiu o bafo da cachaça lá. E isso o próprio diretor desse congresso testemunhou. Você quer saber qual que eu estou falando? Procura aí na internet. Pregadores pregando com bafo de cachaça.
pregadores pregando em congresso, embriagados. Procura aí que você acha no YouTube. Então, minha gente, eu venho aqui para fazer esse desabafo, mas não é um desabafo que eu creio que inoportuno, não. Eu acho que é muito oportuno. Eu volto a lembrar dessa jovem de 12 anos morando na rua, uma menina de 12 anos morando na rua. Enquanto nós estivermos vendo essas coisas, fica difícil de acreditar que nós estamos vivendo um grande avivamento, como alguns dizem que estamos. Eu acho que o avivamento não pode se prender a 4 paredes de um templo. Ele tem que alcançar as ruas, com abraços, com comida, cobertores, lares. E o meu desejo é que, ao invés de ver homens indo para o altar testemunhar que ganhou um carro de Deus, é ver pessoas subindo no altar e dizer que ofereceram um lar para quem vive desabrigado na rua. Que Deus possa abençoar a todos nós, nos livrar do engano e principalmente nos livrar da síndrome de Estocolmo, que é o sentimento que muitas pessoas têm, que se sente tão confortável dentro de uma prisão religiosa que é capaz de agredir aquele que se propõe a apresentar a libertação. Mas eu não vou me intimidar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.